Beleza, gente, vamos começar então. Deixa eu só colocar a minha tela aqui, ok? Beleza? Então vamos lá, gente. Boa tarde para vocês. Vamos começar mais uma aula aqui, falar um pouquinho continuar falando sobre a teoria neoclássica, não é? Vou apresentar para vocês aqui o mapa mental, vou colocar aqui na tela para a gente continuar falando sobre isso. Vamos lá, né? A gente estava falando sobre. Deixa eu aumentar o mapa aqui, né, pessoal? Vocês estão conseguindo ver o mapa aí, gente? Dê um ok aí no. Caroline chegou aqui. Esther falou que sim, sim, ok. Legal. Gente, a gente começou a falar sobre a teoria neoclássica, né? Que é uma teoria lá que a gente viu que ela vem da pós ali a teoria das relações humanas. É uma teoria que a gente falou que ela é eclética, não é? E a gente falou na aula passada que a teoria neoclássica ela trabalha muito a questão de projetar a empresa de fora para dentro, né? É a ideia de mudar os meios pelos fins, não é? Então tem essa pegada, né? É uma teoria que foca muito no planejamento, viu, gente? Então vamos lá. As empresas, né? Aí tem começando esse segundo mapa aqui, né? Um segundo resumo aí dessa matéria. Aspectos comuns que os neoclássicos pensam em relação às organizações. Quanto aos objetivos, as organizações elas não vivem para si próprias, elas têm os objetivos como elas têm meios para chegar nos objetivos, né? As organizações são organismos sociais e elas visam a realização de uma tarefa. Quanto à administração, as empresas elas são diferentes em seus objetivos e propósitos, ou seja, as empresas têm objetivos e propósitos diferentes e são semelhantes na área administrativa. O que ele quer dizer aqui, né? As empresas, se você observar a maioria delas, ele está falando aqui de organizações, né? Lembra que a gente falou lá no início das aulas que organizações envolvem empresas de todo tipo. Por exemplo, partido político é uma organização. As autarquias, como o SAAI, por exemplo, é uma organização. O INSS é uma organização. Uma associação de bairro é uma organização. Então, uma empresa privada, ela é uma organização. Então, ele está falando o seguinte, aspectos administrativos comuns às organizações. Então, os neoclássicos defendem que, quanto à administração, as organizações diferem nos seus objetivos e propósitos, mas na área administrativa elas são muito semelhantes, né? Então, a área administrativa do SAAI é muito parecida com a área administrativa de uma empresa privada. A área administrativa de um partido político, de um sindicato, é muito parecida com a área administrativa de uma empresa privada. Então, os neoclássicos entenderam que, quanto à administração, as empresas têm uma área administrativa muito parecida. Elas diferem basicamente nos seus propósitos, né? E nos seus objetivos, né? Quanto ao desempenho dos seus administradores, né? É o campo onde há maior diferença, né? Por exemplo, um administrador público, ele tem algumas peculiaridades, diferenças maiores em relação a um administrador na área privada, certo? A eficácia pessoal numa empresa privada, ela pode ser mais cobrada, certo? E, quanto ao desempenho individual, elas só atuam à medida que os administradores agem. Beleza, então vamos seguindo em frente. Então aqui tem o primeiro aspecto aqui, que as organizações têm em comum, coisas que elas têm em comum e coisas que elas não têm em comum. Um conceito que a teoria neoclássica traz é em relação à ideia de eficiência e eficácia, tá ok? Esse nome eficiência e eficácia, ele começa a fazer parte do dia a dia da empresa em geral, né? Do planejamento principalmente. Deixa eu voltar a tela para mim aqui. Deixa eu voltar a tela aqui para mim. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui no chat. Ok, vocês responderam em relação
ao mapa mental aqui. Então, gente, olha só. Existe a ideia de eficiência e eficácia, certo? A eficiência, ela está ligada aos meios que a empresa utiliza para chegar no produto final. E o que chama de eficácia é quando ela consegue atingir os objetivos. Então, pense na seguinte situação, né? Imagine que tem, vamos pegar um exemplo aí, time de futebol, né? Que é um exemplo assim bem prático, assim, bem fácil de entender. Digamos que para a questão da eficácia, a eficácia de um time está quando ele ganha o campeonato. Se ele ganha um campeonato, um time de futebol, numa competição, ao final ele ganha o campeonato, então ele foi eficaz. Por que ele foi eficaz? Porque ele conseguiu atingir o objetivo, certo? Então eu vou escrever aqui para vocês, ó. Eficácia é igual a atingir o objetivo que foi planejado lá no início, certo? E a eficiência, esse conceito aqui foi idealizado basicamente pelo Drucker. O Drucker, nós vamos falar aqui, ó, de ter meios ótimos para atingir os objetivos. Então, olha só a ideia. Em média, se um time foi eficiente, ou seja, se ele jogou bem, se ele se organizou bem durante todo o campeonato, ele tende a ter eficácia, ou seja, alcançar o objetivo. Só que isso nem sempre anda junto. Uma empresa, ela pode ter sido muito eficiente e não ser eficaz, ok? Ela pode ter tido, e ao mesmo tempo ela pode ter alcançado a eficácia sem ter sido tão eficiente. E essa ideia o Drucker trouxe quando ele começou a estudar as empresas da época. Então vamos voltar aqui para o mapa, para a gente ver aqui melhor isso aqui, não é? Vamos voltar aqui para o mapinha. Vamos voltar aqui, ok. Então olha só, nós temos aqui, ó, o que é a eficiência, não é? O processo para você produzir um produto tem a ver com eficiência. Como você utiliza os recursos, né? Tá até errado aqui, né? Utiliza, medida de utilização dos recursos. Quando você utiliza bem os recursos, você está sendo eficiente. A eficiência está ligada aos meios, a forma como você processa sua produção, o seu sistema administrativo, para poder você atingir os objetivos. Eficiência está ligado a fazer corretamente as coisas, resolver problemas, salvaguardar recursos, cumprir tarefas e obrigações, treinar subordinados, manter as máquinas. Então, todo o meu processo, se eu fiz um processo ótimo, com um custo bem ajeitado, com otimização do orçamento, usando as melhores ferramentas, então eu fui eficiente. Se eu joguei bem o campeonato inteiro, eu fui eficiente. Agora, eu posso ser eficiente e não ser eficaz, tá ok? Me deem um retorno aí se vocês estão entendendo esses conceitos, tá ok, gente? Vamos pegar, por exemplo, você como aluno, certo? Vamos trazer essa ideia administrativa para você como aluno. Digamos que o seu objetivo é chegar no final do ano e passar com todas as matérias, você tirar 9, tirar nota 9 em todas as matérias, certo? Então, o que você tem que fazer para tirar 9 em todas as matérias? É um objetivo que você parametrizou, você estabeleceu, certo? Muito bem. Então, você tem que trabalhar a sua eficiência, você tem que ser eficiente para você alcançar a sua eficácia. Ou seja, você tem que melhorar o seu sistema de estudo, você tem que aumentar as horas de estudo, você tem que se esforçar mais, você tem que fazer mais resumos, enfim, você tem que criar uma série de procedimentos para você conseguir ter eficiência e atingir o resultado. Qual é o resultado? A nota 9 em todas as matérias. Ok? Se eu cheguei no final do semestre, do ano, etc.,
e tem uma das matérias eu não atingi o objetivo, então eu não fui eficaz naquela matéria. Eu fui eficaz nas outras, mas eu não fui eficaz naquela matéria. Eu fui eficiente, mas não fui eficaz. Ok, gente? Sinalizem se vocês entenderam esse conceito aí de eficiência e eficácia. Ok, gente? Então aqui, ó, eficácia, atingir o objetivo. Eficiência, ter meios ótimos para atingir esses objetivos, tá ok? A Carolina falou que entendi, ó. Então, gente, você pode... eu estou falando isso porque tem muitas empresas que são eficientes. E aí tem uma categoria que o Drucker está propondo de empresas eficientes e empresas eficazes. Olha só. Então, o que é eficácia? É uma empresa no nível faixa preta, é um nível premium, certo? Então, nós podemos ver empresas hoje que operam num alto nível de eficácia e empresas que operam em um nível baixo de eficácia ou empresas que são somente eficientes, certo? Aí alguém pode perguntar assim, existe como uma empresa não ter objetivos claros, por exemplo? Existe. Tem empresas, eu já fiz consultoria em empresa, onde o cara troca 6 por meia dúzia, certo? O cara, a empresa funciona meio que trocando 6 por meia dúzia. O que é isso? O que ele compra, ele vende e ele não sabe muito bem se ele teve lucro ou teve prejuízo, certo? Só quando começa a ter uma crise, uma situação onde, ou então os concorrentes, o consumidor naquele setor começa a ficar muito exigente, aí eles começam a sofrer e aí eles têm que contratar às vezes uma consultoria ou às vezes eles vão remando ali até um dia que a empresa funcionar e aí a empresa vai e morre, certo? Aí vem uma pergunta, tem empresas que ficam podem passar muitos anos sendo eficientes e não sendo eficazes? Tem muitas empresas, vocês vão conhecer, vocês vão trabalhar em empresas, esses que são novinhos aí, vocês vão trabalhar em muitas empresas que a empresa tem um nível de eficiência ótimo ou assim mediano e não alcança objetivos. Uma porque eles não têm objetivos claros e outra porque eles podem ter objetivos, mas isso não faz parte da agenda da empresa, certo, gente? Então essa é uma coisa que vocês vão ver com a experiência. E aí, voltando para a matéria, o que o Drucker descobriu? Que a General Motors, na época que ele trabalhou, ela tinha um alto nível de eficiência e ela conseguiu atingir eficácia, que é o quê? Ela estabeleceu objetivos e aí ela conseguiu, ao longo do tempo, atingir esses objetivos, certo? Aí as empresas, gente, americanas da época, começaram todas a perseguir muito a atingir os objetivos, que é uma coisa que se tornou um mantra, ok? De que adianta você jogar bem, até ganhar algum dinheiro, ter algum lucro, mas você não atingiu aquele lucro que você realmente desejava, né? Tudo bem, você pode ter se esforçado, a empresa pode ter se esforçado, seus processos podem ter sido muito bons, e aí aconteceu alguma coisa que você não foi eficaz, certo? Nem foi tão eficiente assim. Mas a empresa tem como, os administradores têm como redesenhar e aí remodelar o processo, ok? Eu estou falando isso porque vocês vão estudar no próximo semestre a matéria de planejamento com o Francisco e aí vocês vão voltar a ver esses conceitos de eficiência e eficácia, tá ok, gente? Que fique claro então, eficiência é eu estudar, saber estudar, ter um método de estudo. Eficácia é eu passar com nota 9, que era o meu objetivo, em todas as matérias. Então, existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Existe diferença entre empresas eficientes e empresas eficazes, tá ok? Muito bem. Princípios básicos da organização que a gente falou na aula passada, certo? Divisão do trabalho, especialização e hierarquia. A divisão do trabalho, que é uma coisa que a empresa tem que fazer para se tornar eficiente, né? É uma coisa básica que o administrador de uma empresa tem que fazer. O que é um princípio básico de um administrador?
ele tem que saber dividir o trabalho da empresa. Tanto o trabalho humano, quanto que é o intelectual, quanto o trabalho de máquinas e equipamentos e o setup da indústria. Isso teve início lá com a Revolução Industrial, com Taylor, que a gente conhece bem. Com o Fayol teve a questão da divisão dos níveis da organização. Então, isso iniciou com o Taylor e com o Fayol nós tivemos que... Deixa alguém pediu para entrar aqui, né? Pedro. Deixa eu entrar aqui, ok. Voltando aqui, né? O surgimento dos níveis organizacionais. O nível que a gente conhece dentro aqui dos princípios básicos da organização, os neoclássicos colocam na divisão do trabalho o surgimento dos níveis organizacionais, que a gente vai chamar de nível estratégico, intermediário e operacional. Até então, né, isso já existia, assim, mas não tinha se dado nomes para isso. Então, os neoclássicos vão dar nomes, eles vão chamar o nível da diretoria e do CEO, vou até colocar aqui, né, CEO, e os diretores, né, que chamam também de board, né, vou até trocar aqui, ó, diretoria, né, vamos colocar aqui, ó, board, certo? Board, que é o corpo diretor da empresa. É o nível chamado estratégico, é o nível dos CEOs e dos diretores, o board da empresa. Esse nível, ele é responsável pelo planejamento da empresa de longo prazo. Então, vou até colocar aqui no chat, de novo, né? Voltar aqui no nosso chat. Vamos escrever aqui, ó, nível estratégico. Acho que alguém que já estudou administração já deve ter ouvido falar sobre isso. Nível estratégico, ou também chamado nível institucional. Certo, gente? O que esse nível aqui é responsável, né? Eles são responsáveis, ó, responsáveis pelo planejamento da empresa em longo prazo, ok? Eles têm a agenda estratégica da empresa. Gente, o que é a agenda estratégica, né? O que é estratégico? Vou até escrever aqui, ó. Estratégico é algo que é prioritário. Quando eu digo assim, para mim é estratégico estudar para a prova do Ivan, né? Prova do Ivan. Essa questão de, quando eu falo que é estratégico, eu digo que é prioritário para mim, certo? Então, quando eu digo que uma matéria na faculdade ou outra, olha, a matéria de TGA, eu não tenho dificuldade. Então, ela não está na minha agenda estratégica, certo? E alguém pode falar assim, a matéria do Ivan, que é a matemática de alguma coisa, que é matemática financeira, né? É estratégica para mim nesse semestre, porque é a matéria que eu tenho mais dificuldade. Eu vou ter que trabalhar a minha eficiência mais para poder alcançar a minha eficácia nessa matéria. Ok, gente? Então, ser estratégico é ser prioritário, ok? Quando alguém fala que algo é estratégico, é algo prioritário, que é diferente, ó, estratégico, eu não sei como é que faz o sinal de diferente aqui, é diferente de estratégia, tá? Estratégia. Estratégico é diferente de estratégia em administração. Ok? Pode ser que em outra disciplina isso tenha um outro significado. Então, estratégico para uma empresa, para o nível estratégico, é o que é prioritário para a empresa, para os diretores da empresa, para o CEO. E estratégia é uma outra coisa, certo? Alguém teria uma ideia do que é estratégia? Vou botar aqui, ó. Estratégia. O que seria isso? Certo? Para a gente voltar aqui. Vou avançar aqui, aí depois eu volto a falar que se alguém tiver alguma ideia do que é estratégia, pode colocar aí que a gente vai discutir daqui a pouco. Então eu tenho um nível na empresa que é o nível do pessoal que chama do pessoal estratégico ou institucional, ok? Ou também chamado, tá, corporativo, certo? Nível corporativo. Não está aqui no mapa mental, mas é chamado assim também.
ok? Num nível abaixo do estratégico, vem o chamado nível intermediário, que é também chamado de nível tático. O nível tático, ele é responsável pelo planejamento de médio prazo, ok? Então ele falou aqui, ó, tático, nível tático. Vou até colocar aqui, nível tático. Nível tático, responsável por colocar em prática o plano definido pelo setor estratégico. Elabora planos de ação, ação de médio prazo, tá, gente? Então, olha só, até escrevi plano errado aí, mas vai perdoando aí. Ó, o nível tático é o nível... Nós temos uma pirâmide, certo? Vê se eu consigo fazer aqui no desenho, Temos uma pirâmide aqui, ó, certo? Se dá para ver. Esse primeiro topo, no topo aqui, fica o estratégico. Vou escrever aqui, ó, nível estratégico. Não sei se está dando para ver aí, do lado certo está ao contrário, né? O nível do meio eu vou chamar de tático, certo? Nível tático. É o do meio. E a base eu vou chamar de operacional, que é onde a maioria das pessoas começa o seu setor na empresa. Então, o nível no topo, lá em cima, eu tenho o estratégico, no meio o tático, nível tático, tá ok? Esse nível tático que eu escrevi aí, também chamado de intermediário, responsável por colocar em prática o plano definido pelo setor estratégico. Então, o setor estratégico define o plano e manda para o setor tático executar, tá ok? O setor tático, então, vai elaborar os planos para atender ao nível estratégico e aí, se for aprovado, esse plano desce para o setor operacional, tá ok? Então, aqui, ó, alguém respondeu aqui, estratégia, como alcançar êxito na prioridade? A estratégia, gente, estratégia, porque assim, gente, olha só, vocês vão ver isso, eu acredito, mais com o Francisco lá, tá ok? Mas eu vou falar um pouquinho aqui, a estratégia são métodos ótimos, vou botar aqui, métodos ótimos e, se possível, vírgula, únicos, que a sua empresa tem que te dar uma vantagem competitiva. Deixa eu ver aqui, ficou errado aqui. Te dá uma vantagem competitiva. Olha só, estratégico, nível estratégico é o board da empresa, okay? O nível institucional corporativo. Estratégico é prioritário, vou pegar um caderninho aqui, ó, digamos que isso aqui é a minha agenda, está na agenda dos diretores e gerentes da empresa, o que é estratégico para a empresa, o que é prioritário. E estratégia são os métodos e formas ótimos e, se possível, únicos que uma empresa tem que vão dar a ela uma vantagem competitiva. Entendeu, gente? Olha só, deixa eu até pegar um livro que eu tenho aqui. Olha só, eu tenho esse livro aqui, se alguém se interessar por ler, tem lá na biblioteca da Faceli. Esse livro chama-se Estratégia Competitiva, certo? Do Michael Porter. Esse livro aqui, ele fala justamente, ele é um dos livros que derivou a teoria neoclássica, que é um autor que veio da teoria neoclássica, né? Ele ainda é vivo, né, o Michael Porter, mas ele fala sobre, ele estudou as indústrias e estudou justamente o que faz uma indústria
ter uma estratégia que é ótima e que dá uma vantagem competitiva para ela, para que ela alcance eficácia. Olha só. Então, ó, vantagem competitiva, Michael Porter. Quem quiser conhecer, tá no isolamento aí, em casa, quiser dar uma lida, é um excelente livro, tá ok? Tem lá na biblioteca da Faceli. Não sei se a Faceli está emprestando o livro, mas quem quiser conhecer mais sobre estratégia... Por que nós estamos falando isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, né? A vantagem competitiva, vou até colocar aqui, ó, é também chamada, gente, de know-how, tá? Vantagem competitiva. Olha só. Vocês já ouviram falar dessa palavra, know-how? A empresa X, ela tem know-how nessa área. O professor tal, ele tem know-how nessa área. Olha, o dentista, o médico, enfim. O que é uma pessoa que tem um know-how? Né? O Michael Porter defende que essa empresa ela tem uma vantagem competitiva. Vantagem, já diz o nome, né? A empresa está à frente das outras, certo? E competitivo é o quê? De competição de mercado, players, não é? Então, olha só, o Michael Porter ele estudou que empresas ou que métodos que elas usam que fazem com que elas tenham uma vantagem na competição, certo? Na competição entre as empresas, quais são aquelas que têm uma vantagem, que estão à frente? Essas, ele fala que tem uma vantagem competitiva ou que elas têm um know-how, né? Know-how, numa tradução, quer dizer saber como fazer. Elas têm um fazer diferente, um método diferente, ou seja, elas têm mais eficiência, certo? Tendo mais eficiência, pode ser que isso faça com que ela tenha mais eficácia. Não é uma coisa exata, tá ok? Não é, porque depende de fatores de mercado. Por exemplo, muitas empresas esse ano teriam a sua eficácia atingida, mas provavelmente não vão ter. Por quê? Porque um fator externo, que é a pandemia aí, afetou a estrutura da empresa, ok? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender aí, gente. Então, nós temos o nível estratégico, tático e operacional. O nível estratégico define o plano, para onde que a empresa vai, o percurso que ela vai andar para poder chegar no objetivo aqui no final, certo? O nível tático, então, o que acontece? Nós vamos ver isso mais à frente um pouco. O nível estratégico, eles não executam nada, tá ok? Eles não executam. Eles definem o plano e aí eles vão no nível tático e pedem para o pessoal do nível tático, os gerentes do nível tático, do nível 2, para eles desenvolverem os planos de ação, certo? E aí o pessoal do nível tático vai descer lá no nível operacional e vai solicitar aos gerentes do nível operacional que definam quais são as metas, quais são as necessidades deles. Com essa compilação, eles vão desenhar os planos de médio prazo e vão passar para o nível superior. Isso vai ser discutido em reuniões de planejamento estratégico e aí a empresa vai definir, então, qual o rumo que ela vai tomar. A empresa vai definir o orçamento para cada setor, a empresa vai definir os objetivos e metas de cada setor, de longo, médio e curto prazo, e algo nesse sentido, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o mapinha aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Depois nós vamos voltar a falar sobre essa questão da vantagem competitiva. Vou deixar uma pergunta aqui, né? Qual empresa você acha, vou botar aqui, você acha que tem vantagem competitiva? Olhando assim friamente, né? Competitiva. Deixa essa pergunta aí para vocês, ó. Que empresas que vocês veem assim friamente que tem uma vantagem competitiva? O nível operacional, eu falei, é o nível do pessoal que trabalha na operação, certo? Um outro princípio básico da organização é a especialização.
A empresa tem que ter um nível de especialização tanto no que ela faz, quanto na especialização dos cargos, ok? Preocupação com a especialização dos órgãos, ou seja, eu tenho um setor lá de logística, então eu tenho que saber dividir bem o trabalho para o setor de logística, para poder não enviar um serviço que é do marketing para o pessoal da logística. Então tem que ficar muito bem definido qual é o papel de cada setor, qual é a especialização de cada setor. Qual é a especialização de cada setor, ok? A gestão tem que ter essa delimitação. Então você como uma pessoa que vai organizar uma empresa, um setor, tem que ter a noção da divisão do trabalho, da especialização e da, agora, hierarquia. O que é a autoridade para os autores aqui neoclássicos, né? A autoridade é o direito ou poder de dar ordens, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. A autoridade, ela flui de cima para baixo, ela é alocada em posições e não em pessoas, é aceita pelos subordinados e flui abaixo, né? Começa lá em cima e vai fluindo até embaixo. A hierarquia também ela tem autoridade, responsabilidade. O que é a responsabilidade? O administrador ele tem que saber qual é a responsabilidade dele e qual é a responsabilidade de cada colaborador. O que cada um faz em cada cargo, em cada tarefa, que tarefa que eles executam, ok? Delegação, que é um conceito também trazido pelos neoclássicos, né? Diz respeito à gestão, ela precisa trabalhar para dividir o trabalho dela e saber dividir bem as tarefas para poder a gestão não ficar sobrecarregada, tá ok? Deixa eu voltar para cá de novo. Ó, o pessoal respondeu aí que uma empresa tem vantagem competitiva. Apple, podemos pensar que sim. Google tem uma vantagem competitiva. Gente, o Google, nós falamos ainda agora sobre eficiência e eficácia, não é? Eficiência e eficácia. Então, vamos pegar aqui o exemplo do Google, né? Que alguém falou aí, ó, o Google. Ele é um exemplo de eficiência e eficácia, né? Por quê? O Google ele tem um nível de objetivos que ele consegue atingir bem, certo? E ele tem um sistema muito eficiente, né? Um sistema de melhoria de algoritmo, etc., muito eficiente. E ele, em média, consegue alcançar bem a eficácia, os resultados que ele tem. E ele realmente é uma empresa que podemos assim perceber que ele tem uma vantagem competitiva, muito grande por sinal, né? O Google, até pouco tempo, tá? Ele tinha 95% de mercado nos buscadores de internet. Olha só, gente. Imagina você uma empresa que você tem um mercado e você tem 95% desse mercado. Gente, é uma coisa assim, estrondosa, né? Uma coisa que seja ser ridícula. Mas é uma coisa que porque alguns podem falar assim, é impossível. E eles conseguiram, né? Existe o buscador lá, o Yahoo, tinha uma época atrás que tem o Wolfram Alpha, que é um buscador de internet. Tem alguns buscadores aí secundários, acho que o Mozilla tem um também, mas o Bing, da Microsoft, né? Mas o Google consegue 95% do mercado. Porque ele tem um sistema muito eficiente, certo? Então ele consegue ter vantagens competitivas, ele fica à frente dos competidores, né? Ele tem conseguido manter essa vantagem. Na corrida, né? Na corrida lá competitiva, eles têm conseguido se manter à frente, tá ok? E aí ele consegue ter eficácia. Não sei se ele vai ter eficácia esse ano por causa da pandemia, né? Mas eles devem estar se remodelando, que é uma empresa muito veloz também, né? O sistema deles é muito veloz para poder conseguir atingir a eficácia deles, né? Alguém falou aqui da Petrobras. A Petrobras, ela tem um know-how.
Pelo menos assim, até pouco tempo ela tinha. O know-how da Petrobras, ela tem uma coisa que ela é especialista, que ela tem uma vantagem na frente das outras empresas, é que ela tem um know-how em, vou botar aqui, ó, exploração em águas ultra profundas. E o seu setor de pesquisa e desenvolvimento, ok? Então, gente, alguém falou da Petrobras aqui. A Petrobras, ela não tem sido eficaz, certo? Mas ela tem perseguido a eficiência. Ela não tem sido eficaz por quê? Porque ela não quis, porque existiu um problema aí no passado, né, da questão da Lava Jato, etc., né, do rombo e tal. Então, assim, um fator interno agora, né, e externo, que é a política, e ali o fator externo, que é a política, mais externo que a política, e uma má gestão, uma gestão fraudulenta, fez com que a Petrobras não atingisse a eficácia, ok? Mas ela tem buscado a eficiência. E ela tem duas coisas que ela faz muito bem, tá? Uma coisa, ela é líder mundial em exploração em águas ultraprofundas. Então ela tem uma tecnologia, salvo engano, eu não sei se ela consegue manter ainda essa posição, tá? Mas na época que eu trabalhei lá, ela tinha essa posição. Ela era líder mundial em exploração de águas ultraprofundas, que é uma coisa no ramo de petróleo muito complexa, e ela conseguia fazer bem, certo? Então é uma vantagem para ela. Ela precisou, como o Brasil tem muitas reservas em lâmina, em solo geológico muito profundo, lâminas d'água muito profundas, ela teve então que desenvolver essa tecnologia. Então ela tem know-how nessa área. Uma outra área que a Petrobras é muito forte é o setor de pesquisa e desenvolvimento dela. Ela tem como uma menina dos olhos, né? Podemos chamar assim, é o setor de pesquisa dela. Então podemos dizer que a Petrobras ela tem know-how, ela tem especialidades que fazem com que ela tenha uma vantagem competitiva, uma vantagem à frente de outras empresas, né? Alguém falou aqui do Facebook. O Facebook tem conseguido, né, apesar de todos os problemas com a questão da fake news, né, eles têm conseguido melhorar e se manter na hegemonia, né? Eles detêm aí também das redes sociais, eles detêm aí uma boa parcela. Não sei se 90% como o Google. Vocês veem que o Google, ele tinha o Orkut, aí eles se desfizeram do Orkut, depois eles criaram o Google Plus, que foi encerrado em abril do ano passado, não sei se vocês lembram, e aí o Google, acho que eles entenderam que redes sociais não eram um território que eles eram eficazes e eficientes. Então o que eles decidiram fazer? Saíram desse mercado. Não, E isso é uma coisa também que o Michael Porter fala aqui na questão da estratégia, focando na questão da estratégia agora. A habilidade dos administradores, dos gestores, em enxergar quando que a empresa deve operar naquele mercado e quando que ela deve ter a sabedoria de tirar o sapatinho dela do campo, a chuteira daquele campo, e ir para um outro território onde onde ela pode ter vantagem competitiva. Por exemplo, gente, a Pepsi, não é? Ela teve essa questão. Ela viu que ela não tinha como competir mais no mercado de refrigerantes, ela mantém o refrigerante dela lá, Pepsi, Suquita, etc., mas ela está focando muito na questão da alimentação. Ela investiu na Quaker, comprando a Quaker, Todd, Mabel, etc., né? Então ela se especializou em outras áreas. Bom, vamos adiantando aqui, né, para a gente não demorar muito, né, nossa aula aqui. Vou voltar para o nosso mapa, compartilhar aqui o mapa. Seguindo aqui então, pessoal, a delegação refere-se à gestão conseguir repassar, dividir bem as tarefas e não ficar centralizando as tarefas, que é diferente de abdicar, né? Que é o que muitos gestores fazem. O que é abdicar?
quando o gestor ele repassa as tarefas de qualquer jeito. Abdicar não é recomendado. É recomendado delegar, né? Descentralizar as tarefas e as decisões, até algumas decisões, para que a equipe consiga se autogerenciar, ok? Um outro conceito aqui, que acho que é o último que nós temos aqui, né, nessa aula de hoje, é o último aqui, é o conceito de que os neoclássicos trazem de centralização e descentralização, né? Os neoclássicos defendem que a gestão tem que ter uma habilidade muito grande de saber a hora de centralizar as decisões e de descentralizar as decisões, tá ok? Centralização, as decisões são tomadas no topo. Então, vamos fazer uma pausa aqui, né? Existem empresas que são mais centralizadas e existem empresas que são mais descentralizadas, ok? O que está certo? Não tem certo nem errado, tá ok? Tô falando muito tá ok, né? A questão é, cada empresa tem o seu DNA, entendeu, pessoal? Aí, cada empresa tem o seu DNA, então você vai entrar em empresa para trabalhar que ela tem uma gestão mais centralizada, as decisões se concentram mais no topo. E você vai entrar em empresa onde a gestão é mais descentralizada, eles repassam as decisões para outras pessoas, para gerentes, supervisores, etc., e até para equipes de funcionários, tá ok? Não tem certo nem errado, é o tipo de gestão daquela empresa. Empresas pequenas e familiares tendem a ser mais centralizadas, por causa do tamanho, ok? E empresas maiores tendem a ser mais descentralizadas, tá? Mas não é uma regra também. Qual é a vantagem de você ter uma gestão centralizada? Decisões são tomadas por quem entende da empresa de uma forma global, há uma melhor preparação dos tomadores de decisão, há uma consistência, uma linearidade, ou seja, a gestão não tem muitas surpresas, as equipes não vão ter surpresas quanto ao modo de gerenciar, em média, daquela família, daqueles gestores, tá? Redução de custos operacionais, pois as decisões podem ter menos níveis gerenciais naquela empresa. E maior especialização dos cargos e funções gerenciais. Tem desvantagens também, né? Decisões tomadas à distância, ou seja, uma empresa muito centralizada, ela pode ficar lenta e devagar por causa justamente da demora de ter que levar aquela decisão lá para cima para depois aquilo descer novamente. Falta de contato com o operacional, com os tomadores de decisão, demora, que eu falei, e podem haver mais erros, né? E distorções. Agora, a descentralização, né? As decisões se deslocam para os níveis inferiores, ok? Vantagens: maior informação por parte do tomador de decisão, maior participação das pessoas, né? Quanto mais pessoas participando das decisões, isso pode demorar um pouco, mas pode também melhorar as ações, né? E dar mais engajamento às pessoas. As pessoas participam, então isso tende a melhorar a moral do grupo. Proporciona conhecimento coletivo e agiliza a tomada de decisão. Se eu centralizo tudo aqui em cima, gente, por exemplo, se o meu setor lá no operacional, na filial número 10 da empresa, eu preciso comprar uma mesa para um escritório, uma mesa de escritório para um novo funcionário. Eu tenho que pedir lá para a gestão da empresa, lá na matriz, para eu comprar essa mesa. Se eu faço isso, teoricamente isso vai demorar quanto tempo para essa mesa ser comprada, né? Para eu vencer todas as burocracias, quanto tempo essa mesa pode demorar para ela chegar? Então, a centralização ela pode provocar mais burocracia, não é? À medida que eu vou descentralizando, eu posso ter gestores que possam tomar decisões pequenas ou delimitadas, por exemplo, um orçamento de X reais, onde ele possa comprar essa mesa. E ele possa fazer isso sem que eu, o dono da empresa ou a dona, tenha que estar lá o tempo todo decidindo por aquelas pessoas. A descentralização também tem desvantagens, né? Pode ter uma falta de uniformidade, mas isso é uma questão de gestão. A gestão tem que sempre alinhar
as decisões, né? E isso é plenamente possível. Aproveitamento insuficiente dos especialistas e falta de equipe apropriada. Você pode não ter equipes com conhecimento, né, preparadas para poder você descentralizar aquela função, aquela tarefa para elas, e elas não conseguirem executar direito. Mas tudo isso pode ser resolvido com a questão da gestão ser bem eficiente, digamos assim, né? Bom, pessoal, acho que não faltou responder nenhuma pergunta aqui, né? Alguém falou aqui da Apple sendo uma empresa com vantagem competitiva. Eu concordo que sim. Teria que fazer um estudo, né? Mas a gente pressupõe que sim. O Google, vantagem competitiva, Petrobras tem uma vantagem competitiva, Facebook também, certo? E muitas outras empresas a gente percebe que tem vantagens competitivas, certo? Mesmo estando em setores difíceis ou com muita concorrência. Como a gente falou agora do refrigerante, né? A Coca-Cola tem conseguido se manter em vantagem das outras empresas. Inclusive a gente falou da própria Pepsi. E aí a Pepsi entendeu que o mercado de refrigerantes não vai crescer muito mais e ela está focando agora no mercado de alimentação, já há algum tempo. Que é um movimento que a própria Coca-Cola está tentando fazer também, meio fazendo também, porque ela comprou a Mate Leão, né? Alguns falam que ela vai investir em barra de cereais e algo assim. Investiu em indústria de água, né? E é isso. Gente, vamos encerrar por aqui. Alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Vou colocar aqui, ó. Alguma pergunta, se alguém dormiu aí. Alguma pergunta? Senão a gente encerra, gente. 14h51 já. Dilene aí, ou Ito.